Para entender a política de drogas, a gente tem que entender a política em geral que está ocorrendo. Sabe, desde sempre, a Bahia tem sido um dos lugares onde tem havido uma opressão mais forte, mais organizada, mais sistemática contra a população negra. Aqui, então, isso desde sempre, e é uma coisa que a gente encontra até hoje. A questão de segurança, né, é o grande problema que as pessoas estão sempre lembrando atualmente. O número de assassinatos diários é muito grande, parece uma guerra civil. E isso daí ocorre sob o pretexto de uma guerra às drogas, de uma repressão ao tráfico. Em nome da guerra às drogas, se acoberta uma situação de violência estrutural que tem a ver com a história da região, com os arranjos políticos e econômicos da região. E é muito fácil você usar assim, a droga como bode expiatório. Então é isso que está acontecendo na Bahia e é isso que nós estamos tentando encarar, não falando muito da criminalização da pobreza. A ABESUP é uma associação formada por pesquisadores universitários, professores, basicamente pesquisadores, cientistas voltados para discutir a questão das drogas. E a gente não só tenta divulgar os nossos trabalhos e o nosso olhar, que é um olhar que privilegia mais os aspectos sociais e culturais, e não aqueles tradicionais que são privilegiados, que são os biomédicos. Não é? Nós queremos chamar atenção para o fato de que a questão das drogas é uma questão basicamente social, cultural e política. Então, como nossos trabalhos apontam nessa direção, a gente também tem buscado fazer atuações políticas para chamar a atenção da sociedade como um todo para esses problemas. O país inteiro, né, tem acompanhado as notícias no Rio de Janeiro, né, sobre uma política de internação compulsória de crianças e adolescentes supostamente usuários dependentes, usuários problemáticos de crack. E essa semana, com a ocupação pela Polícia Militar dos complexos da Maré, aliás, de Manguinhos e do Jacarezinho, foi produzida cenas que chocaram, né, a sociedade com a quantidade de moradores de rua, né, de pessoas em situação de rua, que a imprensa identifica todos como cracudos, né, ou craqueiros, né, como usuários de crack, migrando dessas favelas ocupadas para os arredores, né. Isso levou o prefeito do Rio de Janeiro a declarar, anteontem, se eu não me engano, que a Prefeitura do Rio passará a fazer a internação compulsória também de adultos usuários de crack. A política de internação compulsória estabelecida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, ela é um complemento dessa política de reforma urbana da nossa cidade. Desde maio do ano passado, a Secretaria de Assistência Social recebeu atribuições do prefeito de processar essa política de recolhimento compulsório de crianças e adolescentes. Já foi denunciado pelo Conselho Regional de Psicologia, de Serviço Social, de Nutrição, de Enfermagem, pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, 2 relatórios denunciando. Primeiro, não há diagnóstico para se decidir, nenhuma avaliação médica na hora de decidir se a criança recolhida pela Prefeitura faz ou não uso problemático de drogas. Não existe nenhum plano
de tratamento. As crianças e os adolescentes estão sendo dopados com o mesmo remédio, a mesma dosagem do remédio, independente se a criança pesa 30 quilos ou 60 quilos, se tem 6 anos ou 16 anos, né? Além disso tudo, as casas de acolhida pertencem a uma ONG espírita, né, kardecista, de orientação kardecista, cujo proprietário é um policial militar aposentado, que hoje foi publicado na imprensa carioca que durante a sua carreira como policial militar ele executou 42 pessoas. Foi o assassino direto de 42 pessoas oficialmente. Em geral, se trabalha a questão do uso de drogas na perspectiva urbana. Eu trabalho com sociologia rural há muito tempo e quando se fala em lei proibicionista das drogas, no fundo a gente está se referindo a nós mesmos, classe média. O produtor, ele é taxado do mesmo modo pela lei como o comerciante de droga. E as pessoas que eu encontrei na região do submédio de São Francisco, que envolve Bahia e Pernambuco, não eram em hipótese alguma parecidas com nenhum de nós. Eram pessoas pobres, negras ou pardas e jovens. A mesma população ou segmento de população que nós vamos encontrar em todas as cadeias do Brasil, em todo o sistema carcerário brasileiro. Então, essa recorrência atribui a ideia de que a política proibicionista das drogas, além de ser uma política anti-humana, ela também é uma política contra a classe. A denúncia maior que eu posso fazer em relação ao polígono da maconha é a denúncia contra a dupla violência que envolve o trabalhador rural. Se os usuários são invisibilizados, os trabalhadores rurais são duplamente invisibilizados, porque até aqueles sensíveis com a questão do narcotráfico também abstraem que o produtor é um cara que não é analfabetizado, que tem poucos dentes, anda descalço, as mãos são grossas, ele pouco sabe ler e escrever, e esse cara vai ficar na cadeia e muitas vezes ele planta maconha com objetivos que estão na lógica da reprodução camponesa que a gente dificilmente entende na cidade. Vou citar 2 exemplos. Conversei com os presos e perguntei: por que você resolveu plantar? Ele disse: como uma forma de poupança. Minha filha ia casar, eu fiz um plantio, ganhei o dinheiro e queria fazer um casamento bonito. Então, isso entra na categoria econômica da economia política de poupança. Do mesmo modo que isso não vê nesse porco. Estou engordando ele porque minha filha vai casar. Só quando ele estiver bem gordo, eu vendo, faço um casamento bonito para minha filha. Uma questão de relações familiares. Por outro lado, essa ideia de por que ele vai preso, ele também dizia: porque o governo não libera o crédito, eu não tenho conta bancária. Então, muitos plantavam para poder plantar arroz, feijão, cujo preço de mercado era menor. E por último, alguns diziam: planto mesmo, porque o preço da diária para plantar feijão e milho é em torno de R$5. E a diária para plantar maconha, a safra é bem menor, é em torno de 100 a 150 por dia.